Amém? Glória. Aleluia. Tem pessoas que entram na nossa vida para nos ajudar. Tá aí já a direção que eu quero entregar. Aleluia. Tem certas situações que vêm para nos ajudar, mas tem certas situações que não vêm para nos ajudar. E Deus fala o seguinte comigo nessa noite: será que você, no meio de uma grande ramo de hortaliça ou um jardim, você está sendo bem visto ou mal visto? Você está sendo pessoas com uma aparência e disciplina bem vista ou não? Você via que o grão de mostarda é 1 milímetro de pequenininho. E ele já se resplandecia no meio. Aleluia. Será que aonde você caminha, você se resplandece ao meio? Ou você está sendo escondido no meio da manada? Aleluia. Porque a nossa aparência conta em cada local que nós iremos. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ter certeza, como exemplo, que aonde você for, independente de roupa, de vestimenta, o que fala é o brilho do Espírito Santo. Aleluia. Eu já posso sentir aqui em cima desse altar. Aleluia, Pai. Eu já posso sentir o Espírito Santo aqui nos meus pés para cima, algo diferente. Glória, glória, aleluia. Porque Deus, ele já se encontra aqui. Glória. Tem que estar ligado no céu. Aleluia. Glória a Deus. Porque se não estiver ligado no céu, não vai entender a palavra. Aleluia. Se você está dentro do ministério como um grãozinho de mostarda e está tendo representatividade, comece a entender que você está sendo um sinal de bom para o pastor, Glória a Deus. para quem está à frente, porque ele pode contar com você. Jesus. Aleluia. Ele pode contar com você, porque você está dando grandes ramos na presença de Deus. Glória a Deus. Quando você começa a ter grandes ramos, e de tal maneira que muitas pessoas, aqui falavam muitas aves, poderia ver a tua existência daquilo ali, daquele grãozinho, é porque você sabe que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. É porque você sabe que Deus é na sua vida, independente das circunstâncias. Aonde você passa, se você estiver passando por algum naufrágio na sua vida, Deus, ele vai fazer. Se a tempestade do teu barco está balançando e você acha que não vai ter mais saída, aí que vem o Deus Todo-Poderoso, Mestre, o grandão da Galileia, para te ajudar. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que eu estou sentindo o Espírito aqui, você está sentindo o poder aí. Aleluia. E você está falando, é Deus que está na casa. Glória, É glória. Ele que está confirmando alguma coisa na minha vida. Santo é o Senhor. Porque eu e você aqui pedimos constantemente petições para Deus. Quando pede petições para Deus, é porque Deus, ele vai trabalhar ao favor, independente das circunstâncias. Deus não tirou você lá do lamaçal do pecado e te colocou aqui revestido de poder, ao ponto de muitos verem você e falar: há uma grande mulher, um grande homem Glória a Deus. que vai lá ministrar a minha palavra, que vai lá entoar um louvor. Aleluia. Aleluia, Deus. Na minha vida e na sua vida não é diferente. É isso que Deus está querendo dizer através do livro de Marcos. Glória a Deus. Que por mais que você seja pequeno, para Deus você é grande. Aleluia. Por mais que o homem ache você pequeno, mas para você, você é enorme para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós entregamos todos os nossos problemas, a nossa problemática na mão de Deus. Quando a gente consegue colocar a nossa problemática na mão de Deus, o que acontece? É Ele que
vai resolver. É verdade. É Ele que vai dizer. É Ele que vai ministrar para você. É Ele que vai tomar conta do teu problema. Deus é Glória. Quando vai tomar conta do teu problema, é porque realmente Ele está na tua causa. Aleluia. Ele teve na causa da mulher do fluxo de sangue. Ele teve na causa da mulher encurvada por uma artrite por 18 anos. Ele teve na causa de um menino demoniado. Ele vai estar na tua causa, Max. Porque por mais que seja, você está brilhando na presença. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Você está levando o brilho do Espírito Santo aonde vai junto com você. Deus é poderoso. E com isso, Deus vai nos transformando. Aquele velho, aquela velha mulher não existe mais. Não existe mais. Então, na parábola de Marcos, ele quer dizer que quando eles semeavam. Então, quer dizer, quando você planta uma semente bonita, você escolhe o quê? Não precisa nem responder fruto bonito. Mas se você vai semear algo ruim, aquilo ali não vai vingar, aquilo ali não vai para frente. E além disso, o prejuízo vai ficar para você. É desse jeito que funciona. Verdade. Quando Jesus ele está na casa, quando ele quer fazer, igual ele fez na vida de Marta e Maria, ele fez o conserto. Ele começou a fazer na vida de Marta a visão que Maria tinha. Mas ela passou por 3 processos de entendimento na presença de Deus. Para ganhar a grande vitória da parte de Deus do entendimento, tá? É do entendimento. Aleluia. Porque antes ela vivia desapercebida das coisas de Deus. Aleluia, Deus. Quando nós ficamos desapercebidos com algo da parte de Deus, é porque a gente está atento com as coisas terrenas. Tem pessoas aqui na igreja que estão muito preocupadas com as coisas terrenas e estão esquecendo de Deus. Aleluia. Quando começa a se esquecer de Deus, não adianta você louvar, não adianta você orar sem a unção, sem pedir a presença de Mestre. Santo, só Deus. Ele tem que vir, igreja. Ele tem que vir para o meio, vir para a tua casa, vir para o teu trabalho, vir para a tua vida para transformar. Quando Deus ele transforma por completo. É verdade. Ele não faz nada pela metade. Aleluia. Você pode ter certeza, quando o diabo está indo contra a sua vida, é porque vitória vai vir. Na minha vida era assim. E é assim. Aleluia. Quando o inimigo está se levantando contra você, o seu dia deu errado, é porque de noite vai ter vitória. É porque de noite tem a glória de Deus resplandecendo na tua vida. É porque de noite as bênçãos do Senhor já estão transbordando na tua cabeça. Quem crê? Quem toma posse logo na tua vitória. Não deixa ir embora, não. Amém, Pai. Aleluia. Se você é um grão de mostarda, você está sendo resplandecente, semear outra semente, você está sendo mais aparente, é porque algo está diferente. Quando algo está diferente, é porque você faz diferença no meio. E quando você faz diferença no meio, as pessoas começam a te olhar de forma diferenciada. E aí você fala bem assim, meu Deus, mas o povo está me olhando diferente. Mas não, é o Espírito de Deus que desce com unção sobre a sua vida para transmitir para essas pessoas que há uma diferença. E aí elas começam a entender o quê? Enxergar o quê? Mas meu Deus, essa diferença eu não tenho. E aí o diabo começa a te perseguir. Para ver se você vai dar brecha para cair. Desse jeito. Glória a Deus. Então, na vida do crente, do servo de Deus, é dessa forma. Não existe forma diferente. Existem processos diferentes. E escadas de processos diferentes. Cada degrau, um dia, uma diferença. Você nunca é sábio por total. Você tem uma sabedoria divina. Por isso que Mateus 25 fala que existem mulheres tolas e sábias. Existe aquela que edifica a sua casa e aquela que destrói. Por quê? Porque hoje em dia tem crente que está dentro da igreja, mas está destruindo sua casa. É verdade. Tem crente que vem ter sabedoria para falar com uma criança, com um filho, com um esposo. Não tem sabedoria. Aí as
sua aparência só aqui conta só aqui na igreja? É, Jesus. A sua aparência só conta próximo dos irmãos ou das irmãs? Aí, Deus. É só no ciclo de oração que você se faz presente? Deus poderoso. Não é assim que funciona. Glória a Deus. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. É verdade. Quando Ele manda a profeta é para entregar. Eu estou aqui para entregar. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele quer fazer diferença no meio. Ele não quer deixar você do jeito que quer. O brilho quer aumentar. Você já está com brilho. Ele quer aumentar o teu brilho. Ao ponto de ficar igual essa lâmpada. Onde você estiver, aquilo ali vai fazer a diferença. Glória. E ó, muitos ali compreenderam a verdadeira e o verdadeiro chamado Aleluia. do que se transferia o grão de mostarda no meio daquela hortaliça, no meio daquele maranhão de jardim de hortaliça. E se você olhar, se você for em Domingos Martins, quem tiver a possibilidade, nessas terras frias, né, que Deus ainda não me deu oportunidade, mas eu creio no Senhor, eu tomo posse, e eu creio que também vocês vão visitar um dia. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Eu vejo assim como se tivesse uma descida enorme daquelas hortaliças. Para a gente comprar uma hortaliça, uma alface, uma couve, hoje é R$2. Imagina uma multidão de hortaliça. E só um grão para dar a luz. Então Deus, Ele não brinca de ser Deus. É verdade. Deus, Ele é Deus em todos os momentos. Deus, Ele te liberta de cilada, dando livramento, é constante. Ele não está aqui para brigar com o crente, Ele está aqui para salvar o crente da mão do inimigo. Glória. Santo, santo é o Quando o crente está passando o deserto, igual Jesus passou, né? Mateus 4 passou um deserto. E quem foi lá tentar ele? O próprio Satanás. É a mesma coisa na nossa vida. Aleluia. Se Jesus for tentado, quem é nós? É. Na mão dele. É que eu falo. Se ele é um caído do céu, ele está aqui na terra. Ele faz as coisas do jeito que ele acha que deve fazer e a gente tem que se firmar em Cristo. Glória a Deus. Porque quando a gente se firma nisso, as coisas são diferentes. Ele pode vir até com a cilada dele, mas a gente tem que ter uma boa aparência, um bom sinal. Aleluia. A gente tem que ter a luz de Deus sobre as nossas cabeças. As nossas lamparinas têm que estar cheias. Deixa eu falar. O azeite tem que estar transbordando para poder dissipar e doar. Glória a Glória a Deus. É desse jeito que funciona, irmãos. Aleluia. Se você está com seu azeite diminuído, começa a orar e jejuar, porque o negócio vai ficar diferente. Você vai começar a sentir o toque do Espírito Santo, igual eu estou sentindo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu nunca vi, ninguém me conhece aqui, somente a irmã Maria, e seu esposo e sua filhinha. Mas Deus já fazia diferença no meio da gente, antes da existência do conhecer Deus na minha vida. Aleluia. E eu sei que Deus me chamou para uma grande obra, como chamou vocês também. Aleluia. E a gente está aqui para servir o mestre, Verdade. para se dissipar a informação. Qual a informação é essa, pastor? É a formação da palavra de Deus. Deus maravilha. Se você vence a tempestade, você tenha certeza que Jesus está na proa do seu barco. É. Não adianta você retrucar, você temar, você dizer que não, porque Deus está. É. Glória a Deus. Deus, Ele vai fazer. Glória. Às vezes você está com uma causa na justiça, ou você está com uma causa de enfermidade, ou você está com um pai enfermo, uma mãe enferma. Aí você, meu Deus, não tem saída. E Deus está falando, há saída para você. É. Há uma vitória para ser alcançada na tua vida. Não desista porque você está brilhando. Não desista porque no meio de muitos eu estou te vendo. Glória. Glória a Deus. E o mistério vai ficando diferente. E o mistério vai ficando diferente. Por que eu estou falando
falando isso? Deus, ele tem o poder, irmãos, de realmente semear grandes coisas na nossa vida. Aleluia. É a gente que não deixa ele fazer. Por quê, pastor? Porque não quer aguentar o processo. Oh, Deus Santo. Não quer aguentar o processo. Quando começa a aguentar o processo, está querendo sair da rédea. É verdade. Quer correr do mistério. E quando você corre do mistério, Jeová te pega. Você pode ir até uma certa distância. Você pode achar que ele não está fazendo. Você pode achar que ele não está te olhando. E vou logo te avisando, ele tem um arquéu de anjos para poder te olhar de todas as formas. Você pode até ir, mas o seu tempo de voltar vai ser mais curto. Você pode achar que você tem que ir, mas o seu tempo vai ter que voltar. Aleluia. O seu tempo vai ter que voltar. E o tempo de Deus é cronometrado. Glória a Deus. Você tem um tempo da terra, mas o de Deus é só Ele para fazer. É só Ele para agir. Pai Santo, tremendo. Por que eu estou falando isso? Uma certa feita, eu tinha recebido, né, muito novinha, uma oportunidade de fazer autoescola. Eu nunca contei isso para ninguém. Somente meu esposo e minha mãe sabem. E eu ainda não muito leiga, não sabendo do ministério que Deus ia me dar em minhas mãos, eu fiz o seguinte: eu fui fazer essa prova, estudei aquele caderninho, fiz tudo, mas adiantando, fui eu fazer essa prova. Chegando lá, quando eu fui fazer essa prova, eu entrei no carro, tinha uma curva, né, onde estavam vindo todos os carros das autoescolas. Eu tinha andado aquele bairro todinho, que é o bairro República. Acho que alguns conhecem Vitória. Andei ali, achando eu que eu ia olhar as ruas e entender. Olha isso, sério. E aí, o que aconteceu? Entrei, fiz minha prova, desiludida, fiquei no meio de um meio-fio porque eu não tinha passado. Aí que começou o mistério das visões e do entendimento de Deus na minha vida. Glória. Chegando bem passado, eu debrucei meu rosto sobre o joelho e fiquei ali chorando. O que eu vou fazer? Meu pai não vai querer mais pagar para mim. E Deus falando assim: você é um grão de mostarda, você está brilhando, calma, eu sou contigo, não se desespere. E eu desesperada, como que eu ia voltar para casa com uma resposta negativa? E eu nem era pastora ainda, eu era simplesmente uma serva de Deus, uma visitante. E Deus já fazia na minha vida. Aí, quando chegando a certa feita, eu debrucei meu rosto nos braços, fiquei assim. Todas as provas de todos os carros foram feitas, eu não vi um. Quando eu penso que não, como se fosse essa curva que tem aí nessa rua, eu sentei assim. Nisso, quando eu levantei o meu rosto, aquilo estava lavado de água. E não tinha mais carro nenhum. Eu falei: meu Deus, como que eu vou embora daqui? Como que eu vou embora daqui? Sem ônibus aqui dentro desse bairro. O ônibus é só do bairro, né? Eu pensei. Quando penso que não, continuei eu assim, pensando que eu não ia ter saída. Na segunda vez que eu levantei tirei meus braços, levantei meu rosto, veio um senhor, como aquele senhorzinho lá no canto, mas com o cabelo mais branquinho. Olha aquele senhorzinho ali. Falou assim: olha, você está vendo ali? Agora, em questão de segundos, já viu um ônibus chamado 123. E eu nem sabia do mistério de Deus ali. Tu és santo, Deus, verdadeiro e fiel. 123 é para a República. Você toma, porque não é chegada a tua hora ainda. Quando eu penso que não, que eu olhei para trás, cadê esse homem? Meu Deus. Por isso que eu falo, a gente é reconhecido e é visto por Deus aonde a gente vai. Cuidado com teus passos. Cuidado com o que você faz daqui
tua casa, da congregação. Aonde você colocar os teus pés, você está sendo vigiado. Aleluia! Obrigado. Não adianta você ser missionária, diaconisa, cooperadora aqui e também pastor, tá? E pastora, e lá fora você ser outra pessoa na visão da sua esposa, do seu esposo, você ser outra pessoa na visão dos teus filhos, você ser outra pessoa. O grão de mostarda que você vai começar a ser apagado pela presença de Deus. E as coisas não vão ser do jeito, da maneira que Deus trabalha na tua vida. A unção de visão que você tinha de línguas estranhas, de cura, vai ser uma retirada, porque Deus não trabalha em meio termo. Tu és maravilhoso. Deus não trabalha em meio termo, irmão. É assim, sim ou não, não. Verdade. Não existe esse negócio de dizer assim, eu sou crente hoje e amanhã eu estou sendo outra coisa. Não existe isso. No altar de Deus não há brincadeira. Não há que brincadeira no altar de Deus. Por que eu estou falando que Deus foi na minha vida e houve um grande milagre, um mistério de Deus vindo do céu? Porque desde lá eu queria já saber o que era Deus. Era nova. Desde meus 15 anos, quando eu vi um homem endemoniado, um monte de gente endemoniado na igreja Assembleia, lá perto da casa da minha mãe, né? Eu falava assim, gente, eu quero servir esse ministério. Do pastor Arlindo Teodoro. Foi a primeira igreja que eu fui. Daí por diante, Deus fez um mover na minha vida, eu comecei a sentir uma presença. Eu olhava minha tia, Heloísa, tinha uma mulher com cabelo no pé. Eu falava, rapaz, Jesus, Deus é de mistério essa mulher. Vou lá pra me ver. Eu ficava assim, do tamanho dessa menininha, um pouquinho maior, eu ficava assim olhando. Porque eu queria entender o que era isso, que era aquele mover. Eu sozinha. Eu era pequena quando eu ia na casa da minha avó. Aleluia. Então assim, hoje eu vejo minha chamada. Aleluia. Deus, Ele faz comigo igual Moisés, Ele fala direto. Glória a Deus. Não tem esse negócio de passar, é muito difícil algum profeta vir falar comigo. Jesus, aleluia. É muito, mas quando fala, Deus fala direto comigo. As visões são frequentes. Fala. Então não adianta você ser aqui uma coisa, semear a bondade, fazer para o ministério, evangelizar, e diante e distante da sua vida ministerial, você ser outra pessoa. Glória a Deus. Você tem que ser aqui durante e até Deus voltar para buscar a nova fiel. Verdade. Então a nossa aparência conta. Por que eu falei que a nossa aparência conta? Por conta disso. Porque se você não tiver uma boa aparência, aonde você for, você vai ser maldito. É verdade. E Deus, Ele não trabalha com crente maldito, não. Glória. Ele ou te conserta ou você, decide. Aleluia. Não adianta hoje você estar na boca de fumo e amanhã você está dentro do ministério. Não adianta você estar lá na porta do bar com os amigos só dizendo que está lá e amanhã está aqui ministrando a palavra, fazendo reboliço. Deus não participa disso. Verdade. É verdade. Não adianta como eu era, né? Igual o pastor falou que era um ex, né? Bandido. Eu era uma ex-ubandista. Uma ex-macumbeira. Não adianta eu estar lá na Ubanda, no terreiro, e aqui eu pregando a palavra. Deus não trabalha nisso, não. Verdade. Deus, Ele não trabalha com jugo desigual. Ele não trabalha com essas coisas, jugo desigual. Deus poderoso. Então, irmãos, essa palavra, Deus, é faca de dois gumes para ir, voltar e guardar no coração. Glória a Deus. Seja diferente. Aonde você for, você já tem que dizer e ministrar a palavra. Alguém se encostou perto de você porque quer ouvir de Deus. Eu sou desse jeito. Aonde que eu vou, se eu entrei no banheiro do meu serviço por alguma coisa e vem falar comigo, quer ouvir de Deus. Ó, irmão, é assim, sabe? É desse jeito que funciona comigo. Então Deus, Ele é Deus na minha vida. E o inimigo, ele se levanta também na minha vida. Tem dias que eu vou pregar pela graça de Deus. O inimigo, faltou pouco me matar, espiritualmente falando. Mas eu tô aqui, por quê? Porque ainda há esperança em Cristo Jesus. Ainda há vitória para mim e para você. Ainda há soberanidade de Deus para mim e para você. O sobrenatural de Deus, Ele faz.
Aleluia. Não adianta temer. Ele vai fazer. Amém, Jesus. Creia o diabo ou não querer para nossas vidas ou mal, mas Deus vai tirar esse mal. Aleluia. Então eu peço que a igreja se coloque de pé, 8h41. Eu não sei como que eu ministrei a palavra, né? Para a gente estar louvando um louvor no qual Deus fala muito, deixa Deus trabalhar. Não encerrei ainda minha ministração. Quem puder colocar esse louvor para me ajudar, Aleluia. em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Poder e glória. Deus Não me sou ama. adoradora, sou adoradora de Cristo Jesus. Glória. Aleluia. Faço com o meu coração. Amém. Amém? E Deus está na casa. É só você entender, Glória a Deus. puder se levantar aí e ficar entoado em Cristo Jesus, que Deus vai fazer. Aleluia. Pai. Porque Deus ele faz no simples, tá? Aleluia. Ele faz no simples. Deus é A maravilhoso. gente não pode procurar, tá vendo a pastora com a roupinha bonitinha aqui? Mas Deus ele faz no simples, porque eu sou simples. Aleluia. Se tiver que subir morro, descer morro e ir em outros locais, a pastora tá indo. Aleluia. Aleluia. A glória. Aleluia. Amém?
entrego para quem é de costume, o pastor presidente, em nome de Jesus. Aleluia. Agradeço a igreja por ter me recebido Amém, aqui. Jesus. Que eu possa Aleluia. ter colocado no coração de alguns irmãos uma palavra que edifica, restaura, liberta.